Eu quero que a minha vida seja mais fácil. Você também quer? Não, eu não estou falando que é isso que eu quero. Deixa eu explicar. Eu ouvi uma moça em algum vídeo, que eu não me recordo, não sei o nome da moça, foi um vídeo no TikTok rápido, que ela dizia que ela queria que a vida dela fosse mais fácil. E isso me fez pensar, será que eu quero que a minha vida seja mais fácil? Porque, assim, a princípio, você pode se responder sim, é lógico, quem não quer que a vida seja mais fácil? Mas você quer que a sua vida seja mais fácil ou você quer que a sua vida seja mais feliz? Porque tem diferença. Veja, toda pessoa que tem dinheiro, ela pode ter em alguns pontos a vida mais fácil. Mas toda pessoa que tem muito dinheiro, ela é necessariamente mais feliz? Uma vida mais fácil é a causa de uma vida mais feliz? Muitas vezes é o oposto. Muitas vezes uma vida mais fácil é a causa de uma vida infeliz. E não só com a questão financeira do dinheiro. Nós podemos pensar em a barca, de certo modo que eu vou dizer, ele abarca como segunda intenção o dinheiro. Uma pessoa que casa com alguém por causa de dinheiro. Assim, em segundo plano é o dinheiro. No primeiro plano, o que ela está pensando ali? Eu quero ter uma vida mais fácil. Então eu vou casar com alguém que já tem uma boa condição financeira. E será que essa pessoa será mais feliz? Porque ela escolheu essa pessoa com base no que trará felicidade para ela? Porque apenas o conforto financeiro trará felicidade? Apesar dele estar ali no segundo plano? Há que se pensar nisso. E por que eu cheguei a essa reflexão? Veja, eu estou fazendo uma transição na minha vida profissional e não está sendo fácil. Nenhuma mudança, nenhuma transição. Até já falei em outro vídeo que eu não gosto muito da palavra mudança, né? Porque mudança é complicado, é difícil. Nenhuma mudança é fácil. E eu me peguei hoje, assim que eu acordei, pensando em voltar alguns passos atrás. E foi quando a minha mente me trouxe essa frase que eu ouvi da moça, que a princípio nem liguei, só passei, porque na questão ali do vídeo dela, ela dizia que ela se adequa até certos pontos ao que a nossa sociedade pede. Por quê? Porque ela quer ter uma vida mais fácil. Então ela se adequa, que ela não vai ficar lutando, nadando contra a corrente. E eu estava pensando justamente na questão financeira. Olha, se eu voltar atrás no que eu já fazia antes, eu vou ter um retorno financeiro. A minha vida ficará mais fácil, pelo menos financeiramente falando. Mas eu pensei, mas eu quero que a vida seja, eu quero que a minha vida seja mais fácil ou mais feliz? Porque o fato de eu voltar e ela ficar mais fácil financeiramente, não ficaria mais feliz. Pelo contrário, era algo que me trazia uma angústia, uma tristeza. Por isso que nós vemos muitos casos de depressão, né? Doenças da alma. Por quê? Porque fica mais fácil, nós escolhemos aquilo que fica mais fácil para o nosso ego. Mas nem sempre aquilo que é mais fácil para o nosso ego é o que deixa a nossa alma mais feliz, né? E eu ia retornar, eu ia dar esse passo atrás, porque eu falei assim, poxa vida, vai ficar mais fácil, minha vida vai ficar mais fácil. Eu pensei, mas não vai ficar mais feliz. Lembra de como era antes? Lembra o quanto você sofria? Tinha casos assim que parecia que eu estava mesmo com depressão, uma pequena depressão ali, sei lá, uma tristeza momentânea ali, mas que eu cheguei a ficar com medo de isso se tornar uma depressão devido a inúmeras vezes quando acontecia esses casos.
E foi o que eu pensei. Me veio essa questão. E você? Você quer que a sua vida seja mais fácil ou mais feliz? Talvez você esteja agora pensando, nossa, Fernanda, mas eu prefiro os dois. Eu prefiro que seja mais fácil e mais feliz. Aí eu também, né? Quem não prefere, né? Todos nós. Mas acontece que nem sempre essas duas coisas caminham juntas no mesmo momento. Pode ser que mais lá na frente elas se encontrem ali e se alinhem. O que é mais fácil vai te fazer mais feliz, ou o que te faz mais feliz vai ser mais fácil. Eu acho que essa segunda opção é mais coerente. Aquilo que te faz mais feliz, consequentemente, passa a ser mais fácil para você, para sua alma, para você fluir com leveza nesse mundo. Só que nem sempre isso acontece no primeiro momento. Geralmente, quando você escolhe aquilo que te traz mais felicidade no primeiro momento, geralmente é a decisão mais difícil. É por isso que tantas pessoas são infelizes. Por quê? Porque não é fácil escolher ser feliz. Você diz que quer ser feliz, mas você realmente quer? Porque quando você escolhe ser feliz, você tem que lutar contra você mesmo, contra o seu ego e contra toda uma sociedade que te diz o que é que você deve escolher, o que é a felicidade. Tá, mas essa é a felicidade para os outros e para você. Para os outros, a felicidade pode ser uma vida mais fácil, mas para você não. Para você não. E nesse momento, escolher aquilo que te fará mais feliz, muitas vezes é o mais difícil, é a escolha mais difícil. Só que vai ser mais difícil ali no início, naquele momento. Depois, a vida ela vai se acertando, ela vai se alinhando, e aí sim se torna mais fácil. Porque quando você age como você é mais fácil. Porque é mais difícil agir como alguém que você não é. E é aí que vem os transtornos, a depressão e tantos outros transtornos da mente. Transtornos da alma, do espírito, porque você não está sendo condizente com quem você é. O mais fácil agora se torna o mais difícil a longo prazo. Muitas vezes fica insustentável a longo prazo. Então, pense bem, você está em dúvida entre o caminho do mais fácil e o mais feliz? Ambos têm renúncias, ambos têm as suas dificuldades e ambos também têm as suas recompensas. Tudo tem um ônus e um bônus, mas é como eu disse, eu acredito que o caminho que me faz mais feliz, ele pode ser mais difícil agora, mas lá na frente ele se torna mais fácil, é mais fluido. Eu vou fluindo com a vida. E você? Você quer que a sua vida seja mais fácil ou mais feliz?